E aí, pessoal do oitavo ano, vamos agora para a resolução da nossa primeira lista. O primeiro exercício pede para a gente calcular a medida, a área de cada um dos paralelogramas, né? Primeiro exercício aqui, a gente precisa anotar, ele dá a medida desse lado e dá essa altura, falando que é perpendicular a essa altura de cima. Também, uma altura, ela vai ser perpendicular à altura de baixo também. Mas aqui, independentemente do valor, eu só tenho a de baixo, não tem essa perpendicular. Como que eu calculo essa área? Bom, como é um paralelogramo, os lados opostos são iguais. Então, o que que são lados opostos? Esse lado é oposto a esse. Esse outro lado aqui, ele é oposto a esse outro lado aqui. Então, como num paralelogramo lados opostos são iguais, se esse lado aqui vale 8, esse outro de cima aqui também vale 8, certo? Então, é só a gente, se esse lado vale 8, você tem a altura perpendicular aqui, valendo 6 metros. Lembra lá que para calcular a área do paralelogramo é só multiplicar a base vezes a altura. Então, vamos lá. 8, né? A área do paralelogramo, a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, ou seja, medida horizontal multiplicada pela medida vertical. A área, a base a gente chegou à conclusão que vale 8. Vezes a altura, que vale 6 metros. 8 vezes 8 dá... não, desculpa. 8 vezes 6... de cabeça. 8 vezes 40 mais 8, 48. Tá, então é 48. Aí, como a gente está pegando uma unidade que vale metro e outra unidade que vale metro, o resultado então vai ser metro quadrado, que é a unidade de área. Então, a área do primeiro paralelogramo é 48 metros quadrados, por isso que põe um Mzinho ali. Na letra B, a fórmula da área vai ser a mesma, né? A área vai ser igual a base vezes altura. Aqui a figura está de lado, mas a gente poderia, por exemplo, girar ela assim, ó, só para vocês terem uma noção, ó. Daria o mesmo resultado, ou assim, então, quem não está acostumado, tá vendo, ó? Eu vou ter uma base horizontal e a altura vertical. Tanto faz se eu tivesse o tamanho desse lado aqui, né, desse outro lado aqui, tivesse uma altura vertical aqui. Mas então, na verdade, a medida horizontal nesse caso, né, vai ser a altura e a medida vertical vai ser essa base aqui. Mas não vai mudar em nada, o resultado vai ser o mesmo, porque no exercício anterior, se a gente tivesse invertido, fizesse 6 vezes 8, ia dar o mesmo resultado, que 8 vezes 6. Então aqui também não muda o resultado. O que a gente vai fazer? Só vai fazer a multiplicação. Então a base vale 9 e a altura vale 4. Poderia fazer 4 vezes 9 também. Aqui metros, né? Então a área é igual 9 vezes 4. Bom, 10 vezes 4 dá 40. A gente tira 4, fica 36. Então 9 vezes 4 é 36. Metro vezes metro dá metro quadrado. Bom, vamos aqui para o exercício 2. Esse é um pouco mais complexo, mas ele vai ser bem interessante de fazer. Então, ele fala que um terreno com formato de paralelogramo, que nem está na imagem, foi disponibilizado para a criação de uma horta comunitária. Os moradores vão decidir que 2/3 dessa área, ou seja, esse pedaço maior aqui, ó, esse pedaço maior, nossa, de verde ficou difícil de enxergar. Tá de rosa aqui. Esse pedaço maior aqui, ó, ele vai ser para alface. E esse outro pedaço menor, ele vai ser para rúcula. Eu odeio rúcula, credo. Então, aí ele fala que 2/3 é alface e 1/3 é rúcula. E que a área total do terreno é 216 metros. Então, aí ele pergunta qual a medida de área destinada ao plantio de rúcula e qual a medida de área destinada ao plantio de alface. Bom, ele já deu a área e falou que uma proporção dela que vai ser
vai ser dividida. Então, o que que acontece, né? A gente tem aqui, deixa eu só tá aqui. A gente tem que toda essa área aqui vale 216. Aí pegou um pedaço aqui, esse pedaço, ele vale 2/3 da área e plantou alface. E pegou esse outro pedaço aqui, que vale 1/3 da área, e plantou rúcula. E tudo isso vale 216. Como que a gente faz para achar a área? Bom, se eu quero 2/3 de alguma coisa, então eu vou pegar aquele negócio, dividir por 3 e multiplicar por 2. Ou então multiplicar por 2/3. Multiplicar por 2/3 é a mesma coisa que dividir por 3 e multiplicar por 2. Bom, então o alface, que é o 2/3, ele vai ser 2/3 do total da área. Quanto que vale a área? Vale 216. 216 metros quadrados. Bom, aí aqui agora é só fazer essa conta, né? Multiplique isso pelo que tem aqui embaixo. Quando não tem nada embaixo é o que mesmo? Isso mesmo, é 1. Então vai ficar alface igual a 2 vezes 216 dividido por 3. Porque 3 vezes 1 dá 3. Agora é só fazer essa continha aqui, né? Eu vou fazer na calculadora. A gente não perder muito tempo. 2 vezes 216. E aí, depois o resultado eu divido por 3. Dá 144. Então, o alface é igual a 144 metros quadrados. Beleza. Encontrei o alface. Eu poderia agora multiplicar por 1/3 também. Tem dois jeitos de resolver isso que ficou faltando, né? Então, se 2/3 vale 144 e tudo vale 216, para eu saber o 1/3 que está faltando, seria só eu tirar essa diferença aqui, fazer 216 menos 144. Que essa diferença daria exatamente o que está faltando ali em rosa. Mas eu também posso multiplicar o 216 por 1/3, que dá o mesmo resultado. Ó. Alface, esse daqui é o rúcula, né? Alface a gente já fez. Tá. Então, a rúcula é igual a 1/3, certo? Que é a mesma coisa que para achar 1/3, eu multiplico por 1 e divido por 3. Vezes 216 metros quadrados. Bom, aí é o mesmo esquema, né? Não tem nada aqui, eu posso colocar 1 aqui, é só fazer de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Pula. Faltou o U aqui. Calcula é igual a 216 vezes 1 dá 216 mesmo, dividido por 3 metros quadrados. Bom, vamos fazer na calculadora aqui de novo. Então, 216 dividido por 3 dá 72. Então, isso dá 72 metros quadrados. Bom, daí do outro jeito seria fazer a conta de menos, né? Que a gente pode provar aqui na calculadora. Ó, 216 menos 144 dá exatamente os 72 que deu aqui, ó. Então, poderia ter tirado essa diferença só fazendo conta de menos também, não precisaria dividir. Então, a resposta da letra A é 144 metros quadrados de alface e 72 metros quadrados de rúcula. Acento no lugar errado. Rúcula. Igual a 72 metros. Na verdade, eu não sei se eu estou colocando acento certo ou não. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tô. Ainda tô sabendo português. Então, 72. Então, esses são as respostas da letra A. A letra B, ele pede aqui, porque tem A e B escrito na figura aqui, né? Qual que é a medida de A e qual que é a medida de B? Bom, para a gente saber isso, a gente vai usar a fórmula da área. Eu vou fazer isso aqui em cima. Deixa eu passar uma linha aqui. Essa aqui a gente respondeu aqui embaixo é a letra A. Vamos responder a letra B. Bom,
Aqui ele está dando a altura, que é 12, ó, tá vendo? É uma medida perpendicular. Ela poderia estar aqui dentro também, ó. Medida aqui e faz um coisinho escrito 12 aqui. Tá na mesma, porque essa altura é paralela a essa. Então, tá, a altura pode estar tanto dentro quanto fora. Aqui eles optaram por colocar fora. Então, eu sei que como essa figura é um paralelogramo, então a área é igual a base vezes a altura, certo? Aí, o que que eu quero? Primeiro eu vou achar a área do alface. Então, eu vou colocar a área do alface. Eu vou pintar de outra cor. Eu vou pintar de rosa. A área do alface, certo? A área do alface, ela vai ser o B, que é a base. Ela vai ser... Ó, eu vou escrever outra letra aqui na figura para não confundir com o B de base ali, ó. E na figura, eu vou até colocar em azul, assim, ó. Isso daqui, em vez de chamar B, isso aqui vai chamar C. Aqui em cima também vai chamar C, certo? Então, nesse paralelogramo aqui do alface, esquece o pedaço da rúcula agora, pensa só no pedaço do alface. É um paralelogramo em que a base dele vale B, a altura vale 12. Então, eu tenho que a base é base vezes altura, certo? Aí eu tenho que a área, calma aí. A área, cadê? A área do alface é igual a base, que vale C, né? Que é o que está aqui, vezes a altura. E a gente sabe que vale 12, porque está ali na figura. A mesma altura de todo o paralelogramo vai ser de uma das duas partes que foi dividida. Beleza. Eu sei quanto vale C? Não sei, mas eu sei quanto vale a área, porque a gente calculou a área do alface aqui, né? 144, que esse paralelogramo verde maior aqui é do alface. Então, isso daqui, a área do alface, eu sei que vale 144. Igual, eu vou escrever o C de preto, C vezes 12. Bom, agora é só resolver essa equação aqui, né? O 12 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar 144 dividido por 12 igual a C. Vamos inverter essa equação só para ficar bonitinho, né? C igual a 144 dividido por 12. Aí é só fazer a conta, que eu vou apelar para a calculadora de novo. Eu acho que deve dar 12 mesmo. 144 deve ser múltiplo de 12. É isso mesmo, dá 12. Então, C é igual a 12. Então, essa medida aqui, ó, o B, né, do desenho, que na verdade B está no desenho, mas eu mudei para C, ele vale 12. Nesse caso, metros também, que é uma unidade de medida, 12 metros. É a unidade de medida. Agora, eu vou pensar nesse outro paralelogramo aqui, ó, que é o do A, né? Esse outro paralelogramo, ele vai, como os dois juntos, esse paralelogramo do alface, certo? Que eu estou pintando aqui agora. Mais o paralelogramo da rúcula, que é o roxo. Eles formam um paralelo. Se juntar os dois um do lado do outro, eles formam um paralelogramo só. Você junta os dois assim, eles formam um paralelogramo só. E eles se encaixam perfeitamente, então eles têm a mesma altura. Então a altura do paralelogramo roxo também é 12. Então a gente vai fazer a mesma coisa a mesma conta que a gente fez aqui, né? Então a altura da rúcula vai ser igual à base, que nesse caso vale A, vezes a altura, que é a mesma, vale 12. Certo? Então a altura da rúcula, a gente tem quanto vale a altura, não, a área, né? A gente tem quanto vale a área? Tem, porque a gente calculou aqui embaixo, ó, 72 metros. Então ela vale 72 metros quadrados. Não vou colocar a unidade de medida aqui não, no final a gente sabe que o resultado vai ser metro. Só para não precisar ficar fazendo continha com a unidade de medida. Então, aí aqui eu não sei quanto vale o A vezes 12. Bom, agora é só resolver a equação. O 12 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 72 dividido por 12 igual a A. Bom, vou inverter a equação para ficar bonitinho. Então A igual a 72 dividido por 12.
Bom, só fazer deve ser múltiplo também, mas eu não vou usar fazer essa conta na mão para não perder muito tempo. Então dá 6, 72 dividido por 2. A é igual a 6, certo? Então, os valores de A e o B, que a gente transformou em C, são 12 e 6, certo? Bom, esse exercício ele é bem tranquilo, na verdade ele pode dar uma assustada por causa do enunciado muito grande, mas é só ter essa noção de calcular a proporção. Você quer uma proporção de 2 terços, você multiplica por 2, divide por 3. É uma de 1 terço, multiplica por 1 e divide por 3. Você quer de 1 quarto, multiplica de 1, divide por 4 e assim sucessivamente. Sempre que você pede para calcular uma área fracionada, é só você multiplicar por aquela fração. Ou seja, você multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Beleza.